14º dia de um mês para viver. O tema de hoje é agradecendo às pessoas de sua vida. E a reflexão inicial de hoje é a seguinte: a gratidão libera a plenitude da vida. Ela torna suficiente o que temos e muito mais. Transforma a negação em aceitação, caos em ordem, confusão em clareza e pode transformar uma refeição num banquete, uma casa num lar e um estranho num amigo. Eu gosto da torta de maçã quentinha. O cheiro do mato depois da chuva, o burburinho das crianças ao redor da árvore de Natal, o pôr do sol nas montanhas, o contato da areia nos pés, os momentos especiais vividos em torno de uma deliciosa refeição com a família e amigos. A maioria das pessoas que sabe que seus dias estão contados compreende a importância de sensações muitas vezes desprezadas. Elas sabem o que significa acordar cada dia com o coração agradecido. Já vi homens e mulheres que sofriam terríveis dores crônicas sorrir enquanto bebiam o café da manhã ou seguravam a mão do cônjuge. Estavam imensuravelmente gratos por mais um dia, por outra oportunidade de abraçar a vida em cada detalhe. Falamos muito sobre gratidão em nossa cultura, mas é difícil praticá-la. A concepção mental de consumo instigada pela mídia e pela propaganda, somada à tendência humana de comparação, impede que alcancemos esse ponto. Ouvimos e com frequência acreditamos que não temos o suficiente. Somos condicionados a aceitar automaticamente que o próximo aparelho eletrônico, o próximo par de sapatos, as próximas férias de verão ou o próximo relacionamento afetivo nos trarão satisfação. Contudo, como é natural, os bens materiais, as experiências emocionantes e até mesmo outras pessoas não podem matar a sede espiritual da nossa vida. Somente Deus pode saciar nossa mais profunda sede com água viva. Como dissemos nas mensagens anteriores, quando procuramos Deus em primeiro lugar, ficamos livres para doar mais de nós mesmos às pessoas de nossa vida. Um grande pensador e filósofo chamado Cícero, ele observou de forma sábia, dizendo que a gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas a mãe de todas elas. Quando somos gratos, ficamos contentes e cheios da paz que apenas Deus pode promover. Concentrar-se no agradecimento por tudo que se tem impede a amargura e a ganância. Aí nós temos a primeira reflexão de hoje, que é a seguinte: quando foi a última vez em que você desfrutou um momento precioso? Quais eram as circunstâncias? Você estava de férias, em companhia de sua família, numa comemoração natalina? O que impede de ter mais desses momentos? E mais uma vez, eu convido você a pensar nessa reflexão, parar um pouco esse áudio, tomar nota de alguns dos seus pensamentos e depois retomar a audição dessa mensagem. A história de Jesus, registrada em Lucas 17, a partir do versículo 11, é um exemplo de como as pessoas que receberam uma segunda chance às vezes se esquecem de agradecer à fonte de todo o bem. O texto diz: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância e gritavam em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Esses 10 homens tinham algo em comum. Sua condição era desesperadora. A lepra era a doença mais temida nos dias de Cristo. Começava com manchas na pele que se transformavam em tumores. Estes aumentavam a ponto de a pessoa ficar desfigurada e não ser mais reconhecida. Depois, os dedos das mãos e dos pés literalmente caíam. Por fim, a pessoa entrava em coma e morria. Era uma maneira terrivelmente dolorosa de morrer. Nos dias de Jesus, o primeiro sinal de lepra já era uma sentença de morte. Uma vez identificada a doença, o leproso era forçado a sair de casa, deixar a família e os amigos, e era expulso da cidade.
Uma lei muito rígida estabelecia que pessoas com lepra não podiam ficar a menos de 50 metros de uma pessoa sadia. Se o fizessem, seriam apedrejadas até a morte. Você consegue imaginar o que é nunca ser tocado de novo, nunca sentir o abraço de uma criança, nunca sentir os braços de seu pai ou de sua mãe sobre seus ombros, nunca sentir o abraço de seu cônjuge? Era assim que aqueles homens viviam fazia anos. Alguns deles provavelmente tinham lepra desde criança, porque a doença levava muito tempo para progredir. Eles já tinham perdido as esperanças depois de todas as tentativas fracassadas. Mas então aconteceu algo maravilhoso. Eles se encontraram com o carpinteiro de Nazaré, aquele que dizia ser o Messias. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Diz lá no versículo 14 do capítulo 17 de Lucas. Era muito raro alguém ser curado de lepra, mas parece que já havia acontecido antes. Existia uma lei que exigia que o leproso, ao ser curado, fosse visitar o sacerdote. O sacerdote determinava se o leproso estava limpo ou não e se teria permissão de voltar para a família, os amigos e a comunidade. Assim, é surpreendente o fato de Jesus ter dito a esses 10 leprosos que fossem ao sacerdote antes de estarem curados, como se sua saúde já estivesse restaurada. Foi um teste para a fé daqueles homens. Será que eles de fato acreditaram que Jesus era quem ele disse ser? Eles obedeceram e passaram no teste. Imagine aquele bando de homens esfarrapados caminhando na direção do templo. Eles olharam e viram que as manchas na pele haviam desaparecido completamente. E então perceberam que estavam curados. Podiam voltar para casa. Tal presente inacreditável com certeza foi comemorado. Pularam, gritaram e fizeram todo tipo de comemoração que podiam. Era uma alegria incontida, um anseio de ver logo o sacerdote, ir para casa e receber a vida de volta. Contudo, no caminho, um deles parou e disse: ei, pessoal, esperem um minuto. Preciso voltar e agradecer àquele que é responsável por isso. Preciso expressar gratidão a quem me deu esse incrível presente. Talvez os outros tenham dito: o quê? Precisamos voltar para a nossa família. Há anos não estamos com eles. Mas talvez ele tenha respondido: é verdade, mas primeiro quero voltar e agradecer a Jesus. Talvez a parte mais significativa dessa história tenha ocorrido logo depois. Está ali a partir do versículo 15 do capítulo 17 de Lucas, que diz: um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser esse estrangeiro? Esse homem era de outro país, mas mesmo assim foi o único que voltou para agradecer a Jesus. Então Jesus lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Aquele homem finalmente recebeu o que eu e você consideramos normal. Ele tinha uma nova vida e saúde. Ele viveria para ver o amanhã, mas percebeu que aquilo era um precioso presente que Deus lhe dera e assim voltou para agradecer a Cristo. A dura verdade sobre toda essa história é que ele foi o único. De um total de 10, apenas ele expressou gratidão. Ele voltou e lançou-se aos pés de Cristo. A gratidão tem o poder de nos transformar. Aquele ex-leproso não estava curado apenas fisicamente, ele recebera também a cura espiritual. Há poder na gratidão para nos curar no aspecto espiritual, emocional e relacional. Uma atitude de gratidão abre o nosso coração a Deus, capacitando-nos a ver o mundo como ele realmente é e a experimentar a vida em sua plenitude e a desfrutar cada momento que respiramos. Esse é o poder da gratidão. Mas quase dá para ver a ferida no coração de Jesus quando ele faz 3 perguntas. Não eram 10? Onde estão os outros 9? Só você voltou a mim? Antes de julgarmos com severidade os 9 que não voltaram para agradecer Jesus, precisamos observar nossa própria vida. O que há em nosso coração que nos faz considerar tantas coisas naturais? Desejamos muito alguma coisa, mas quando a conseguimos,
não agradecemos a Deus. Como é comum brigarmos com Deus para que nos dê aquilo que precisamos. Deus, eu farei qualquer coisa, simplesmente me ajude dessa vez e serei seu para o resto da vida. Quando Ele finalmente nos concede o que pedimos, mesmo que não seja exatamente o que e quando queríamos, deixamos de agradecer. Naquele dia, 10 homens receberam um presente, mas apenas um abriu o pacote. 10 pessoas receberam vida naquele dia, mas apenas uma delas percebeu que havia mais do que simplesmente o tempo aqui na terra. A gratidão faz isso, ela transforma. Abre seu coração para Deus de modo que você experimente todas as bênçãos que Ele tem para você. Quando penso em como a gratidão pode aumentar nossa capacidade de amar, lembro da história infantil, como o Grinch roubou o Natal, do Dr. Seuss. Meu trecho favorito é a descrição do que aconteceu logo depois que Grinch entendeu o verdadeiro significado do Natal. E alguns dizem que o coração do Grinch triplicou de tamanho naquele dia. A gratidão expande o nosso coração da mesma maneira. Passamos a ter total consciência dos detalhes que amamos na vida, das coisas simples com as quais nos alegramos e talvez a principal, das pessoas que Deus colocou em nossa vida. Resumindo, a gratidão expande nossa capacidade de desfrutar a vida. A ingratidão, todavia, tem um efeito contrário. Ela faz nosso coração encolher e esfriar. Ela bloqueia o fluxo da sabedoria e das bênçãos de Deus em nossa vida. De fato, o oposto de um coração cheio de gratidão é um coração cheio de insatisfação, queixa, reclamação e negatividade. Todas as vezes em que sou negativo, não posso deixar de sentir que Deus fica decepcionado, digamos, com a minha atitude. É como um tapa na cara de Deus depois de tudo que Ele já me concedeu. Quando penso na proporção 1 em 10 da história de Jesus com os leprosos, percebo que as porcentagens são muito semelhantes hoje em dia. Talvez somente 10% das pessoas no mundo estejam realmente vivas. Apreciam os dons de Deus que lhes concedeu e seus olhos estão bem abertos para o sagrado dom da vida. Celebram cada novo dia e são profundamente agradecidas a Deus. Tiram proveito de cada respiração, instante e oportunidade para celebrar a vida. Mas imagino que cerca de 90% das pessoas hoje nunca agradeceram a Deus pelas bênçãos recebidas, nunca saboreiam a riqueza no dom da vida, nunca. Às vezes estou entre os 10%, com os olhos bem abertos, enquanto aprecio plenamente cada momento, vivendo a vida em sua plenitude com um coração cheio de gratidão. Mas é verdade que às vezes estou entre os 90%, andando apressado de lá para cá, de compromisso em compromisso, correndo de um lado para o outro, ou envolvido numa infinidade de deveres que parecem urgentes. Fico míope, com os olhos fixados em meu pequeno mundo e deixo de ver o grande quadro da vida. Se você tivesse apenas um mês para viver, com certeza gostaria de extrair o máximo desse tempo. Sorrir e envolver-se plenamente com as pessoas a quem ama. Apreciar as pequenas coisas, aquelas que podem parecer tolas para os outros, mas que alegram sua alma. Gostaria certamente de dar graças a Deus por permitir-lhe experimentá-las. Pode ser o cheiro da pipoca com manteiga no cinema, a linda vista do topo de uma montanha, o gosto do frango frito que sua mãe prepara, ou seu sentimento quando uma criança pega em sua mão. Todos nós somos abençoados com momentos preciosos. Agradecer àqueles que estão ao nosso redor simplesmente aumenta o amor entre nós. Ao expressarmos nossa gratidão a Deus, aumentamos nossa capacidade de experimentar uma vida plena, sem arrependimentos. Vamos aos 3 desafios de hoje? O primeiro deles, faça uma lista de gratidão com 5 ou 6 pequenas coisas que você geralmente considera naturais, comuns. Pare um pouco e sinta o perfume das rosas, agradecendo a Deus pelas pequenas coisas que tornam a vida bela. Segundo desafio, reveja sua lista e escolha um item para experimentar hoje.
Pode ser saborear uma refeição favorita, ouvir um disco que não escuta há tempos, sentir o cheiro de café recém-preparado, seja o que for, faça isso com gosto, com prazer. Terceiro desafio, faça uma lista das pessoas pelas quais você é mais agradecido. Tente pensar em outras pessoas além de óbvias, família e amigos, e considere aquelas que contribuem para a sua vida todos os dias, mas que tendem a ser desprezadas ou esquecidas. Pode ser a professora de seu filho, o assistente do escritório, o motorista do ônibus, do Uber, ou o garçom de um restaurante onde você almoça sempre. E então, faça questão de agradecer-lhes hoje. Que Deus te abençoe e até amanhã no 15º dia.